Então, estamos começando mais uma célula, mais uma semana, né? Paz do Senhor, bom dia para todos. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por cada pessoa que está aqui, te agradecer, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Nós sabemos, ó Pai, que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Estamos iniciando um ano, ó Pai, e queremos tomar atitudes acertadas, queremos ser conduzidos pelo teu Espírito. Não permita, meu Deus, que os nossos pés vacilem. Não permita, meu Deus, que os nossos pés venham se desviar dos teus caminhos. Ajuda-nos, sustenta-nos com o teu braço forte. Abra nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração para recebermos e entendermos a tua palavra e que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O nosso devocional de hoje é o dia 7, é o 7º dia do devocional. Para hoje está programado de lermos Gênesis 13 e 14, Salmos 7 e Mateus capítulo 6, acho que do 1 ao 20, mais ou menos isso. Primeira parte do capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar o meu devocional de hoje em cima do capítulo 6 de Mateus, que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Qual é a passagem mais conhecida da Bíblia? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, é a mais conhecida, né? João 3,16 também está entre as mais conhecidas, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas uma das passagens mais conhecidas, e às vezes as pessoas não lembram dela, se eu perguntar aqui, quase ninguém vai lembrar. E ela está registrada em Mateus capítulo 6, é a famosa oração do Pai Nosso. É tão interessante essa oração, porque Jesus, ele operou muitos milagres. A gente vê relatos de Jesus curando enfermos, multiplicando pães, Jesus fazendo a chuva parar, a gente vê Jesus libertando cativos, endemoniados, a gente vê Jesus ressuscitando mortos, a gente vê Jesus operando tantas maravilhas e não tem nenhum relato dos discípulos de Jesus virar para ele e falar assim: Jesus, me ensina a ressuscitar morto, me ensina a multiplicar pão, Jesus, por que o Senhor não nos ensina a curar doentes? Não tem isso registrado na Bíblia, mas na Bíblia tem os discípulos chegando para Jesus e falando de Jesus assim: Jesus, nos ensina a orar. De tantas coisas que eles poderiam pedir que Jesus os ensinasse, eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Por quê? Eles observaram que isso era uma marca de Jesus. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com base na oração. Ele não fazia nada sem antes buscar Deus. Mesmo sendo Deus, mesmo estando aqui na terra 100% homem, ele tinha um contato direto com o Pai através de oração. E eles observavam aquilo e falavam e pediam: Jesus, nos ensina a orar. E aqui no capítulo 6 de Gênesis, Jesus ele ensina a famosa oração do Pai Nosso. Essa oração ela está registrada a partir do versículo 9. Só que antes de Jesus ensinar a orar, ele dá algumas instruções. Ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está escondido, e o teu Pai que está escondido te dará a recompensa. A primeira oração, porque o objetivo da nossa oração, do nosso relacionamento, da nossa conversa, do nosso diálogo com o Pai, é a gente e Deus. Não é para o povo ficar sabendo, ou não é para aparecer para o povo, porque os religiosos daquela época gostavam muito de orar dessa forma, para todo mundo ver, para que eles fossem admirados pelas orações. Só que não é esse o objetivo, é você e Deus ali no cantinho, ora em secreto e Deus vai te responder em secreto. Uma outra instrução, no versículo 7, fala assim: quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos, nem useis de vãs repetições. É tão interessante isso daqui. E nós cristãos, que temos essa oração e achamos que essa oração é uma oração para ser repetida. Não. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. Mas por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e à medida que a gente vai lendo a palavra, a gente vai aprendendo alguns detalhes. Tanto que, em toda a história de Jesus,
A gente vê Paulo abrindo muitas igrejas, os discípulos fazendo tantas coisas em todo o Novo Testamento. A gente não vê a oração do Pai Nosso sendo repetida em nenhuma outra vez. Se fosse uma oração para ser repetida toda hora, a gente viria pelo menos mais uma vez na Bíblia. Paulo vai abrir uma igreja, Paulo chega para os discípulos, Paulo manda uma carta, Paulo faz uma oração. E nenhuma dessas orações de Paulo, a gente vê a oração do Pai Nosso. Uai! Nem o próprio Jesus repetiu a oração do Pai Nosso. Ele nos deu um modelo de oração. E aí ele vem nos ensinando a oração do Pai Nosso. E ele fala assim: e quando orares, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam que a primeira parte da oração, ela é toda voltada para Deus. Não tem nada para ele. Ele nos ensina, quando você começar a orar, não comece já, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia da minha vida, Deus me dê um livramento, Deus me guarda, Deus me livre, Deus me abençoa. Porque o nosso normal quando a gente vai orar é já focando a gente. Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma direção, eu preciso de um conselho, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor me diga. A gente está sempre pedindo. Isso é normal nosso. Mas aqui, Jesus, aqui, quando você for orar, a primeira parte é voltada para Deus. Reconheça o Senhor como o Senhor. Comece adorando a Ele. Comece declarando as qualidades dEle. Santificado seja o teu nome. Tu és forte, tu és poderoso, tu és o dono do ouro e da prata, tu és o médico dos médicos, tu és o criador dos céus e da terra. Tu tens todo o poder nas tuas mãos, Senhor. Se tu queres, tu podes fazer o que o Senhor quiser. Eu reconheço a minha pequenez diante do teu poder, da tua grandeza. Comece exaltando o Senhor. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. E mais, naquela época, os judeus, isso ele está ensinando para o povo judeu, eles tinham o costume de buscar Deus, de orar. Só que tem até um mandamento que fala assim: não dirás o nome de Deus em vão. Você já ouviu esse mandamento? Para eles era algo tão valioso, ou tão forte, tão importante o nome de Deus, que eles não falavam o nome de Deus. Eles ficaram tanto tempo sem pronunciar o nome de Deus, que segundo estudiosos, diz que o nome de Deus, ele é impronunciável. Não tem como pronunciar esse nome. Não existe. Tanto que são apenas umas letras Y, W, que não tem como pronunciar. Tanto que a gente fala de Deus como Deus, mas Deus é um título. O nome de Deus não se consegue pronunciar. O tanto que eles respeitam esse nome, temem esse nome. Então falam Deus, falam Senhor, Criador dos céus e da terra, ó Altíssimo, ó Poderoso, ó Soberano. Então eles se achegam a Deus com esses títulos de superioridade que a Ele pertence. Mas Jesus vira para nós e fala assim, aqui, quando você for orar, vira para Ele e fala assim, Pai nosso que está no céu. A primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar é nos mostrar a nossa condição diante do Todo-Poderoso. Que na verdade, nós não estamos na condição de criados de um Senhor, mas de filhos de um Pai. Quando você for orar, você pode se achegar diante de Deus na condição de filho. Pai, Tu és o meu Pai, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me carrega no colo, é o Senhor que me protege. Qual é a função de um pai? Proteger, sustentar. E você pode se achegar diante do Todo-Poderoso na condição de filho. O próprio Jesus ele fala que tenha liberdade. Imagine isso diante dos judeus. Mas que blasfêmia, como assim? Ele é o Todo-Poderoso. Mas pode se achegar diante dele na condição de filho. Tenha liberdade para abrir seu coração para Ele, porque às vezes a gente tendo a imagem de Deus como um ser muito grande, muito distante, de repente a gente fica até com vergonha de falar algumas coisas, mas na condição de filho, nós temos essa liberdade. Paizinho querido, como eu te amo, Tu és o meu Pai, eu posso te chamar de Pai, então eu me considero teu filho, e reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu estou, depende de Ti, está nas Tuas mãos, é o Senhor que cuida de mim.
E a oração do Pai Nosso, ela tem alguns ensinamentos, alguns detalhes tão fortes, tão preciosos, porque ela é um modelo. Então Jesus já começa nos ensinando como entrar na oração. Entre nessa condição para você ter liberdade para falar o que você quiser, para abrir o seu coração e exalte esse Pai. Tu és lindo, tu és poderoso, tu és o amado da minha alma, tu és o meu dono, tu és o meu sustento, a minha fortaleza, tu és o meu socorro, tu és o meu abrigo. Entre nessa condição, exalte Ele. E antes de começar a pedir, como Jesus nos ensina, Deus, eu tenho tanta coisa para te pedir, eu preciso de tanta coisa, mas independente do que eu quero, como os teus pensamentos são maiores que os meus, como a tua vontade é muito melhor que a minha, como o Senhor já entende lá na frente, antes de eu te pedir, eu quero que fique bem claro, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou abrir meu coração, eu vou expor as minhas necessidades, mas eu quero que fique bem claro, que seja feita a tua vontade, além da minha. Apesar do que eu vou te pedir, que a tua vontade prevaleça. E aí você começa a abrir o seu coração. E aí você começa, Deus, que não me falte o pão de cada dia, o sustento. O Senhor, Ele nos garante isso, que Ele não vai permitir que nos falte. Ele fala, olha, veja os pássaros, olha como eles são belos, como eles se vestem, não falta comida para eles. Se não falta comida para os pássaros, vai faltar para você? De forma alguma, Ele vai nos sustentar. Gente, nós estamos em tempos tão difíceis, estamos todos nós empregados, todos nós com saúde, sabe o nome disso? Dádiva de Deus. Tenhamos coração grato, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque eu tomei café hoje, eu vou almoçar agora, porque eu tenho vestimenta. Obrigado porque eu estou empregado, meu Deus. No tempo de crise eu estou empregado. Isso é bênção do Senhor. Eu quero ser sempre grato e é bom de declarar essa nossa gratidão ao Senhor. E tem tantos ensinamentos aqui em cima do Pai Nosso, mas o nosso tempo, como é curto, eu vou encerrar por aqui. Amém? Que o Senhor possa colocar no seu coração essa certeza de que você tem liberdade para se chegar na condição de filho, abrir o seu coração e saiba que Ele, te escutando em secreto vai te responder. Confie nele, abra o seu coração para Ele e Ele vai te responder. Tenha tempos com Ele, se preocupe em ter. O Senhor, Ele faz questão que Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você vai pedir, Ele sabe o que você precisa, mas Ele faz questão que você abra o seu coração. Ele chegou uma vez para um cego e perguntou: o que você quer? O que um cego quer? Mas ele quer escutar. É bom que você pronuncie. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Pai por esse momento. Deus, eu te louvo pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor se preocupa conosco e nos pequenos detalhes, até na maneira de nos relacionarmos com o Senhor nos ensina na Tua palavra. Muitas vezes somos egoístas, ó Deus, só pensando em nós, mas queremos, ó Pai, acima de tudo, reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, reconhecer, Deus, que o Senhor pode todas as coisas e que em Ti nós podemos todas as coisas. Longe de Ti não podemos nada, mas tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Obrigado por esse ensinamento, por essa direção. E que essa certeza que nós temos livre acesso a Ti, que podemos abrir o nosso coração para Ti e que seremos respondidos, que essa certeza seja latente no nosso coração e na nossa mente. Que o Senhor possa atender, que os Seus ouvidos sejam abertos para a nossa oração e que sejamos cuidados, abençoados e conduzidos pelo Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém? Amém. Deus te abençoe e até amanhã.